Uma palavra que está queimando no meu coração a semana toda. E eu acredito que ela é muito simples, mas que ela vai falar muito com você. Diga comigo, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Ela é muito boa quando nós pensamos que precisamos colher coisas boas. Mas quando nós pensamos nas cacas que fizemos, aí dá uma dorzinha de barriga. Ai, então quer dizer que e o perdão serve para quê? Para perdoar os seus pecados. Mas e o que você plantou? Tente arrancar uma árvore com as mãos. Quem assistiu o Fazendeiro de Deus? Filme antigo. Quantos assistiram o Fazendeiro de Deus? Lembra o tronco que ele tentava arrancar? Ele ficava nervoso, ele pegava uma machadinha e ia lá. Pá, pá, conseguia pouca coisa. Aí um dia o pessoal que estava ali com ele ficou, chega. Foram lá, pegaram uma corrente, colocaram em volta do tronco, pegaram um trator e puxaram. E arrancaram o tronco. Diga comigo, também está escrito. Toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Eu amo essa passagem. Porque nem que doa, eu tenho uma garantia. Se eu amo, como o Jazz disse hoje, duvido muito alguém que não ama. O problema não é não amá-lo, é não temê-lo. Porque o amor já é nos ensinado até por causa das entranhas da mãe. Toda criança, mesmo que seja num ato de estupro, quando ela é gerada, todo o corpo da mulher se preparou para aquela criança por conta da gestação. Então, ainda que haja distúrbios mentais, emocionais da própria mãe, dentro do próprio corpo, existe um ambiente propício para que ela cresça, se desenvolva e nasça. Isso é amor. Isso é amor. Mas temor é aquilo que eu desenvolvo pelo conhecimento. Por isso está escrito, meu povo erra por falta de amor, de poder, de conhecimento. Os erros que cometemos, eu não estou dizendo conhecimento, leitura. Desejo de acertar. Quando eu quero de verdade acertar, eu tenho um pai que cuida da sua casa e ele vai fazer de tudo para que eu acerte. Se tem alguém que torce para que eu e você a gente possa dar certo, esse alguém é Deus. Esse alguém é Deus. Você não vê, você não pega, mas Ele está o tempo todo com você. E o mais gostoso ainda para aqueles que entregaram suas vidas para Ele é que Ele está em você. Você sabe que Deus, Ele não suporta estar perto. Deus, Ele não se satisfaz em estar perto. Para Deus não é o suficiente a gente estar perto. Para Deus é o suficiente Ele estar dentro dele. No. Ele tem que estar dentro. Ele precisa estar. Se ele não estiver entranhado, ele não está feliz, ele não está bem. Para que Deus esteja bem, para que Ele esteja bombando, como diz a nossa geração, Ele tem que estar dentro. E quando Ele está dentro, Ele precisa provocar algo em nós. Diga, Deus sempre vai me provocar. Temê-lo. Respeitá-lo. Muitos chamam isso de religiosidade. Eu vou dizer que isso é respeito. O religioso usa o respeito para provocar em si um prazer licencioso, profano, sensual. Mas aquele que ama, ele teme, porque aquela palavra provocou nele o desejo de devolver para Deus o que ele recebeu de Deus. E isso são pesos e medidas. Há um verso que diz, com a mesma medida com que medides, se vos medirão também. Vemos em alguns livros proféticos, varas que são usadas para medidas. Vemos em outras passagens bíblicas, dizendo que há medidas usadas para o santuário. Diga comigo, há medidas usadas para o santuário. Veja bem, há medidas para serem usadas na terra, e há medidas para serem usadas na construção do santuário, e em todas as ofertas que se entregam para o santuário. Você
Diz o Novo Testamento, é santuário de Deus. Logo, Deus não vai medir você com a mesma medida que mede a terra, ainda que você tenha sido feito da terra. Você foi feito da terra, mas depois que Ele te fez, no ventre de uma mulher, você foi feito carne e osso. E mais do que isso, você é espírito vivo. E para esse espírito vivo, há uma medida que é usada. E essa medida se chama padrão. Diga, há um padrão. E esse padrão? Vai matar agora ou no final? Mata não, Jesus. Bom, fecha os olhos um pouquinho e experimenta. Eu acredito que é pecado não responder, sabe? Há um padrão para os homens. E esse padrão, é claro, eu sempre digo, é o próprio Jesus. Homem. Ele é o nosso padrão. Mas se você quiser pensar numa medida, é a medida do santuário, do tabernáculo que Ele levantou para o seu louvor e para a sua glória, seu Filho, Jesus. Ele é a medida certa de temor, Ele é a medida certa de amor. Ele é a medida certa de serviço, Ele é a medida certa de respeito. Ele é a medida certa de entrega. Ele é a medida certa. Eu estava aqui e eu me lembrei daquela passagem da viúva de Naim. Jesus está vendo aquela mãe chorando pelo seu único filho. E que ainda estava enterrando aquele rapaz. Jesus, que é a medida exata de amor. Ela não orou naquele momento, pelo menos a palavra de Deus não diz. Com certeza deve ter clamado. Mas não diz nada. Se não diz é porque não é essa parte que interessa para nós. Ele vai, toca ali no esquife e levanta aquele rapaz. Ele é a medida de compaixão que nós precisamos ter. Você deve se medir por Ele. Você deve se medir pela forma que Ele tem de amar, de entregar. E pela mesma maneira que Ele teve de respeitar pai. Olha. Se o seu pai impôs uma ordem sobre você, obedeça. Obedeça. Porque com a medida que você está usando para desobedecer o seu pai, os céus imediatamente usarão essa medida no seu futuro. E eu quero ler aqui algumas coisas com vocês. Porque nós precisamos de uma colheita boa. Eu preciso de uma colheita boa. Eu preciso de alimento gostoso para comer. Eu preciso de que meus filhos sejam abençoados, saudáveis, prósperos, com uma mente sadia. Eu preciso que minhas noras criem meus netos na palavra do Senhor e na disciplina do Senhor. Mas você acha que é cobrando deles que eu terei isso? É a palavra que Deus deu para Simone. Amor imposto? Não, amor cobrado é imposto. O que eu quero colher, eu preciso plantar. Guarda isso. Pega isso e coloca no mais íntimo do seu coração. Tudo que você precisa colher, você tem que plantar. E você tem que sair daqui hoje. 2 Coríntios 9. Aquele que dá pão para alimento e semente ao que semeia, Ele fará multiplicar as vossas sementeiras. Jesus é o pão da vida e Ele se multiplicou em muitos. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não pode nascer. Então o grão de trigo caiu na terra. Jesus veio como um homem. E Ele quer multiplicar essa sementeira. Mas para isso, precisamos agir na mesma medida. Andar na mesma dimensão. E o verbo se fez carne. Ou seja, a vontade de Deus se materializou. Diga, a vontade de Deus se materializou. Agora aponte para você e diga, a vontade de Deus tem que se materializar em mim. Uau, fique de pé e grite. A vontade de Deus tem que se materializar em mim. Grite mais alto. Tem que se materializar em mim. Mais
sou cheio. Ele está enchendo as minhas sementeiras. Meu saquinho está ficando cheio. E eu vou sair daqui para plantar e para colher. Uau! Aleluia! Por mais difícil que seja obedecer um pai e uma mãe, façam. Faça. Se eles estiverem errados, você será protegido. Mas se você desobedecê-los, você nunca saberá quem está errado, porque terá que passar a vida colhendo. Ah, mas eu amo tanto. Quem ama, obedece e vê o amor lutar por você. Aleluia. Meu pai não entendia a minha fé. À medida que eu o respeitei e o amei, ele respeitou a minha fé. Não pense que você terá respeito se você não der respeito. Você não terá. Gênesis 37, verso 2. A gente vê um pouquinho da lei olho por olho, dente por dente. Você sabe que essa lei é uma lei protetora. É uma lei indenizatória. É a garantia de que se você sofrer um prejuízo, você receberá a indenização. Só que veja bem, e a pessoa que prejudicou, se não paga? Diga, ela paga sempre. De uma maneira ou de outra. Temes a Deus? Faze bem. Gênesis 37, 2 diz assim. Aliás, eu só vou contar o contexto aqui para vocês, que quero falar várias coisas nesse sentido. Você pode ler aí o versículo. Aqui nesse episódio, José diz que seus irmãos tinham comido carne de um animal vivo. E ele fofoca dos irmãos para o pai. Aliás, José era fofoqueiro. A Bíblia interpreta José como um homem maravilhoso, mas um homem que tinha problema na língua. José sempre trazia más notícias. Ele era um fofoqueiro. E olha só o que aconteceu com ele quando os irmãos jogam ele no poço, no buraco. O que eles fazem com ele? Mergulham a túnica de José, do filho preferido, no sangue de um cordeiro abatido e trazem para o pai. Um peso, uma medida. José disse que os filhos, conta para o pai, né? Dele estavam chamando seus meio-irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, de escravos. Mas em troca disso, ele foi vendido como escravo. Quando ele não reconhece a naturalidade dos filhos da escrava como seus irmãos, ele é vendido como escravo. A palavra diz que o homem vai dar conta de cada palavra que disse. Aí alguns dizem, mas graças a Deus nunca verbalizei. Mas entra o estudo da palavra que diz duas bocas. Com uma bendizemos ao Senhor e com outra muitas vezes negamos a bênção que fizemos. E é essa boca que Deus ouve, a boca interna. Tudo que disseste no teu coração, terás que dar conta diante de Deus. São medidas e pesos do santuário. Por quê? Porque o santuário tem que ser limpo. Porque no santuário se oferecem sacrifícios. Porque no santuário tem sangue. Porque no santuário tem vasos de ouro. Porque no santuário tem a lâmpada. Porque no santuário tem altar de incenso. Porque no santuário tem a mesa dos pães. Porque no santuário tem a arca. E no santuário tem quem? Sumos, sacerdotes, levitas que trabalham
para o bem-estar da casa de Deus. A medida com que somos medidos não é a medida como o mundo é medido. E naquele dia, diz o Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele não está falando isso porque ele é aleatório e vai sair dizendo você sim, você não. Não. É porque Deus conhece todas as coisas. Cada pensamento, cada sentimento, cada ação, cada reação. Cada levantar do nosso dedo. Cada xixi que nós fizemos. Cada vez que sentamos no trono e fizemos lá o number 2. Ele conhece tudo. Você acredita que se um homem não respeita uma palavra que Deus deu para o seu pai, ele vai respeitar você ao longo da sua vida? Falta temor. Você acredita que uma palavra que você empenha, que você diz que vai fazer, você pode voltar atrás, que não vai acontecer nada? Que você simplesmente pode fazer um voto e ir quebrando esse voto. Você chama um pastor para abençoar a sua aliança com a sua esposa e depois trata ela como se ela fosse uma prostituta, uma vagabunda, e você acha que Deus não vê tudo isso? A esposa faz votos diante do marido e depois trata como se ele não fosse nada. Ah, mas ele é um drogado. Mas você escolheu um drogado. Então se drogue na presença de Deus e fique mais louca do que ele. E deixe que a glória de Deus tome conta da sua casa. Por falta de temor, há centenas de lares evangélicos desfeitos. Centenas de filhos que não são corrigidos na palavra de Deus. Centenas de pais que usam a raiva e o ódio para corrigir, no lugar de irem diante de Deus e se encherem da presença e trazerem um verbo vivo. José disse ao seu pai que seus irmãos eram suspeitos de haver praticado sexo proibido. Em troca, ele mesmo foi acusado de manter relações proibidas com a esposa do ministro egípcio Potifar. Será que isso é coincidência? Eu peguei só alguns casos, porque não dá para listar todos, né? Não dá. Ter com você algo que é do outro é amaldiçoar tudo mais que ficar com você. Como os dízimos, por exemplo. Se eu sei que é de Deus, eu não entrego. É igual uma bomba na minha casa, vai explodir qualquer hora, vai me arrebentar. Ah, mas Deus é mau. Não, quem pegou a granada foi eu. E aí Deus é que é ruim. Deus que não me olha, Deus que não cuida de mim, Deus que não me guarda. Gente, não. Jacó ficou 22 anos fora de sua casa por causa da atitude que teve com seu irmão Esaú. Seu filho amado José ficou 22 anos ausente dele. Coincidência? Eu quero que você coloque a mão no seu estômago e dê um grito bem grande. 1, 2, 3. Quando nós não conhecemos a quem servimos, não o tememos. Temor não é medo. É amar tanto, 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 e se tornar incapaz de desrespeitar. Amar é ser incapaz de desrespeitar. Você quer uma definição de amor? Vou te dar. Amar é ser incapaz de desrespeitar.
Judá entregou, aliás, enganou, né, seu pai Jacó, quando ele deu a ideia de pegar e manchar as vestes de José. Foi ideia de Judá, e levar para o pai. Ele enganou o pai. O que aconteceu foi que sua nora o enganou. Com a medida com que medirdes, se vos medirão também. Um peso, uma medida. Simeão aconselhou os irmãos a jogar José em um poço. Ele foi mantido na prisão no Egito. É muito fácil. Eu e você somos tão bonzinhos. Não é? Tantas asas e auréolas nas cabeças que estou numa classe angelical. Deus conhece os pensamentos íntimos. Deus conhece todas as vezes que nós zombamos dele. Isso aqui não é para pôr medo em nós. Eu não tenho medo de Deus. Nunca vou querer que alguém que está em encontro tenha medo de Deus. Mas que você o ame tanto, que você se torne incapaz de fazer algo que possa prejudicar você. Porque você não vai prejudicar ele. Ele está num lugar imaculado. Mas diz que a sua noiva, a parte que lhe cabe nessa terra, deve se conservar pura, sem rugas e sem manchas. O que é julgar? Não saber o que está dentro da pessoa e por que ela fez. O que eu faço para não julgar? Converso. Quem convive comigo sabe que eu converso. Qualquer situação que chega até mim, eu converso. Eu aprendi assim. A menos que não caiba para mim a autoridade, aí passa para a autoridade do meu esposo. Aí ele conversa. Alguns dizem que é melhor cair na minha mão do que nas dele. Outros dizem que é melhor as dele do que as minhas. Eu acho que é melhor cair nas mãos de Deus. Porque assim nem eu nem ele vamos fazer mal a ninguém. Esses pesos e essas medidas são muito sérios. Sabe por quê? Porque num dado momento a gente diz, mas eu fiz tudo certo. Mas eu me esqueci de uma palavra que eu disse lá atrás. Eu me esqueci que no momento de desespero eu manchei a túnica do meu irmão. Eu me esqueci que no momento de desespero eu fofoquei. Mateus 7, verso 1 ao 5. Abra, nós vamos ler juntos. Antes de ler, abre seus braços. Cuidado para não bater na cara do seu irmão, hein? Levante seus braços um pouquinho e respire. Respire a novidade de vida que foi proposta para você. Respire a liberdade de servi-lo e segui-lo em amor. Respire a liberdade de amar. De amar. Amar, 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 amar. A ponto de não ofender. Aleluia. E quando eu for ofendido, não revidarei. Aleluia. Mas Ele é o Cordeiro e eu sou sua descendência. Aleluia. Queridos, a dureza de coração separa bons amigos. Eu oro, Zélia, oro, tirando esse divórcio do nosso meio. Aleluia.
não haja separação entre bons amigos. Haja unidade entre bons amigos. As igrejas estão cheias de Josés, homens íntegros, homens que têm um chamado para governar o Egito, mas que não refreavam sua língua e que trouxeram inimizade entre os seus irmãos. Que essa inimizade custa muito caro para toda a família. Por isso hoje, papai, na liberdade, no poder do teu Espírito, toda planta que não foi plantada neste lugar por ti, seja arrancada, meu Pai. Porque nós queremos e somos uma comunidade, família de bons e puros amigos. Show. E o mais gostoso é que há um peso de glória para tudo isso. Aleluia. Vamos ler juntos Mateus 7, do verso 1 ao verso 5. Vamos ver se eu copiei certo, né? É assim, não julguem, não é? Começa assim? Então vamos ler juntos. Não importa que sejam traduções diferentes. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Para um pouquinho aí e fala, quer dizer que eu tenho uma viga. Não sou eu, é a palavra. Ria, porque não é para ninguém se acusar, é para rir. Fala, Você está sentindo um ambiente de julgamento? Eu não. Eu sinto peso de glória. Aleluia. Peso de libertação. Yeah. Aleluia. Continuemos. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aleluia. Então qual é a sua ocupação? Enxergar o defeito do outro ou resolver os seus? Diga, resolver os meus. Resolver os meus. Porque quando os seus estiverem resolvidos, você amará tanto, que o seu amor vai fazer assim, o cisco do olho do seu irmão. E quando ele piscar de novo, não sentirá dores nos seus olhos. Por quê? Porque o cisco foi removido. Aleluia. Será que aqueles que enxergam os defeitos da nação e de todas as igrejas são os espirituais? Aqueles que enxergam o defeito do cônjuge são os melhores? Não. Aqueles que enxergam a si mesmos sem acusação, que a acusação não vem de Deus. Aqueles que enxergam a si mesmos, esses crescem. Esses despontam como alfa. Esses são como areia. Sabe o que você me disse quando você falou sobre areia? Muito de Deus, meu Deus, muito legal. Você falou assim para mim, sabe por que a areia clama e eu ouço? Porque ela está protegida pelo outro grão de areia. E sabe por que o outro grão de areia clama e eu ouço? Porque está protegido pelo outro grão. E quando eu olho, o que eu vejo? A praia. Entendeu? Juntos, unidos. Oh, glória! Isso é demais! Se separe, a sua oração não é nada. Se une, a sua oração é tudo. E ela pode até mesmo parar as águas. Ai, meu Deus. É demais, aleluia. Vamos, bora, volta aqui, aleluia. Tiago 4, versos 11 e 12. Abre e vamos ler juntos. Que vai que em algum momento você acha que eu falei alguma coisa que não está escrito, né? Aleluia. Veja bem, José,
Levava notícias para o seu pai dos irmãos. Isso não era bom? Os irmãos só perguntavam, irmãozinhos. Família abençoada de José, né? Mas, aos olhos de Deus, era reprovável. Talvez os homens aprovem o que fazemos, mas o apóstolo Paulo diz que precisamos saber se Deus está nos aprovando. Eu e você podemos ter mil razões e dizer eu estou certo. E Deus, quando inicia a falar a sua palavra, destrói todos os nossos argumentos. Vamos ler juntos. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Pergunta para o seu irmão, quem é você? Quem é você? Está na qualidade de Deus? Uma coisa que pastores experimentam, que eu não sei se você experimenta, nós temos que atender as duas partes. E nisso nós crescemos. Por quê? Porque quando a gente ouve uma parte, tá certo. Aí você ouve outra parte, tá certo. E você fala, meu Deus, quem tá certo? Aí Deus fala, eu vou dizer qual é a minha sentença. E aí Ele diz para nós exatamente como. Aí você diz, uau, e sabe o que é gostoso em todas as sentenças que eu vi Deus julgar? Todos saem felizes. Incrível! É sério, eu nunca vi ninguém sair triste. E Ele provoca uma alegria interna, por quê? Porque a alegria do Senhor é que me dá força para vencer. Aleluia! O desejo dele não é destruir, não é acabar com a sua existência. É fazer com que você cresça, com que você vença. Uau, isso é demais. Puxa vida, glória. Às vezes a gente acha que Deus vai acabar com o nosso inimigo porque fez uma coisa que nos maltratou, né? Aí Deus vai e abençoa o outro. Você fala, mas você é esquisito, hein? Nossa forma de ver não é a forma dele. Mas eu louvo a Deus porque Ele quer que nós enxerguemos como Ele enxerga. Abre em Romanos 2, verso 1 e 2. Isso aqui são só alguns versos. Há muitos, 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 muitos. Romanos 2, versos 1 a 3. Todos encontraram? Vamos ler. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Para aí, fecha os olhos e medita um pouquinho. Não existe desculpa. Medita. Não sei o que diga, é a palavra. Você já se encontrou pensando assim, eu orei tanto para ter um filho, ou eu me casei, ou sei lá, eu pedi tanto esse trabalho, mas olha agora o que deu. É como se nós disséssemos para Deus, olha a porcaria que você me deu. Não foi isso que eu pedi. Guarde uma coisa que eu vou te falar e que isso consta nos estudos mais antigos da Torá. Cada um tem o que merece, é muito vulgar. O termo correto é o seguinte: sempre viveremos momentos muito difíceis até que o ego em nós seja quebrado e a nossa cerviz se encurve. Os agentes sempre serão as pessoas mais próximas. Pai, mãe, patrão, os carros na rua, o motorista do ônibus, o salário no final do mês, as pessoas que nos fecham. Sempre. Qual é o desígnio de Deus? Quebrar o seu ego, porque o seu ego mantém a sua alma longe de Deus. E enquanto o seu ego e o meu ego estiverem grandes, nós não estaremos dentro do reino dos céus. Então Deus não nos poupa, porque se Ele nos poupasse, Ele não seria amoroso conosco.
Por isso ele diz: Pedro, o diabo me pediu para cirandar você. Jesus diz para Pedro: eu orei a Deus para que Deus não te deixe desfalecer. Jesus não disse para Pedro: eu pedi para Deus te livrar. Jesus disse: Pedro, eu intercedi por você para que você não desfaleça no meio dessa luta que você vai enfrentar. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. E a única forma de garantir a minha entrada no reino dos céus é garantir que o meu ego se curve diante da glória de Deus. Aleluia. Uma cerviz que não se dobra não tem entrada no reino dos céus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Submetei-vos, pois, debaixo das onipotentes mãos de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia. Aleluia. Continuamos o versículo. Pois está condenando a você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ponto, parem um pouquinho. Você e eu podemos morrer dizendo que a gente não faz igual, mas a gente faz. Porque a palavra não mente. Sabe o que eu tenho feito na minha vida? Eu escrevi uma canção que diz assim: pra que combater contra aquele que é mais forte do que eu? Porque a Zélia sempre foi dura na queda. Pra que contradizer verdades que eu não posso mudar? Aí eu mesmo canto no final: eu não vim te contradizer, eu só vim para entender que eu só preciso de você. Aleluia. Para de rebater. Minha vida está uma miséria porque... Por quê? Porque você plantou miséria. Talvez com ego, talvez com sentenças contra o outro, talvez com uma palavra ruim no seu coração. Talvez você roubou alguém e agora você é roubado. Ou espiritualmente ou fisicamente alguém vai e pega. Ganhou 1.000 aqui, perde 10 ali. Há um provérbio no Talmud que diz assim, Talmud é um estudo bem antigo da palavra da lei oral. Vamos dizer assim, aquela conversa de Deus com Abraão, sabe? E ele diz assim que ladrão que rouba ladrão fica 100 anos preso. 10 vezes 10. Olha, por mais que você ache que alguém fez injustiça, só tem uma coisa que pode retirar a injustiça da minha vida e da sua. Nós vamos terminar o versículo e nós vamos ler um outro verso. Vamos terminar esse primeiro. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade, não a sua. Olha aqui para mim. Não é conforme a sua experiência de vida. É conforme a palavra dele. No dia em que ele te gerou, te concebeu, ele sabia todos os seus caminhos. Ele sabia tudo o que você ia pensar, dizer, fazer. E ele sabe o que te levou a isso. E ele vai julgar segundo esse lugar. Porque ele conhece todas as coisas. Uma vez perguntaram para mim: como é que você conseguiu um namoro santo com o Zé? Se você o ama tanto e a gente vê que depois de já ficando velhos, vocês são tão apaixonados. E somos mesmo, graças a Deus, somos. Somos mesmo. Eu digo e vou dizer, nunca me cansei, nunca acordei um dia, olhei pra ele e disse: tá feio. Tá lindo. É sério. Tá lindo, sério. Tá lindo. É lindo. É tão lindo por fora quanto por dentro. Deus. Uma vez a doutora Fátima estava trabalhando nos meus implantes, né? Ela falou pra mim: você casou bem? Aí eu falei: Casei mesmo. Não teve um dia da minha vida que eu não vi meu marido temer a Deus, deixar de temer a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
não é a verdade que você construiu. Aliás, eu vou te dar um conselho de mulher. Destrua as suas verdades. E deixe Deus te mostrar o porquê de cada circunstância na sua vida. E quando ele pontuar, eu estou aconselhando uma pessoa, ele falou uma coisa interessante para mim essa semana, ele falou: Zélia, nunca tive ninguém, e meu pai é pastor, que pontuasse para mim os meus erros. E todas as vezes que a gente conversa, você pontua alguma coisa errada que eu fiz. Eu estou gostando demais disso. Eu disse, meu Deus, eu arrumei alguém que gostou de ter os erros apontados. Aquilo me trouxe satisfação, sabe por quê? Muitos de nós nem sabemos onde estamos errando. Porque as pessoas têm medo de chegar para nós e falar, você errou aqui. Elas temem chegar para nós e dizer, isso que você faz não agrada a Deus. Não age assim, porque isso é uma mancha. E eu oro para que a partir de hoje você saia daqui com essa semente. Você não tenha a semente do medo, mas você tenha a semente da ousadia e da moderação no Espírito de Deus. Show! Yeah! Aleluia! Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Não. Agora abre Provérbios 21, verso 3. Vamos ler. Você não vai dizer que comeu na colher do pastor. Você está comendo com sua própria colher. E a sua comida está aí, no seu pratinho. Será que é todo o nosso trabalho e nosso esforço que importa para Deus? Também. Mas o que importa para Deus é fazer do jeito certo. Provérbios 21, verso 3 diz assim: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olha que delícia, não é? Gostoso? Me lembro que há uns anos atrás eu estava olhando a minha casa bem mobiliadinha, bem bonitinha, né? Deus falou assim pra mim, bonito, né, filho? Eu falei, é lindo. Ele falou, você vai dar tudo. Eu, mas tudo? Mas faz algum tempo que a gente acabou de pagar uma luta, eu quase perdi a fé um monte de vezes. Ele sabe por quê? Porque os pastores que servem com vocês não têm essas mesmas coisas. E nem tem dinheiro para comprar. Então, uma forma de fazer justiça é pegar tudo que eu dei para vocês e distribuir na casa deles. Eu falei, e eu? Ele falou, senta no chão. Foi, quem caminhou com a gente aquele período sabe. Cacá, que estava lá dentro com a gente. A Diná, Lili. Aí a gente deu. Leva embora. Mandamos um para Bahia, o restante para São Paulo. E aí ficou os enfeites, né? Junta o povo. Os enfeites foi antes. Pega o povo da Reencontro, leva lá na passagem do ano e dá todos os enfeites. Eu falei, mas piorou. Quer arrancar tudo? Sabe igual o Jó, não vi, não vou voltar. Por que, Senhor? Sei lá, na casa do povo que estava aqui naquela época tem enfeite nosso lá. Que foi comprado com fé, com choro, com dor, com medo até. Por que ele faz isso? Porque ele é justo. Aleluia. Quando eu me casei, assim que eu me casei, passado uns 3 anos, foi morar um rapaz conosco. Nossa casa tinha 2 quartos só. O Jonathan era ainda bebê. Cido, o nome dele. Passado um tempo, foi morar uma moça chamada Kelly. E nunca mais parou de ter gente passando pela minha casa. Hoje, quando eu estava aqui, Deus me disse, porque eu sou justo, você mora numa casa enorme hoje. Aleluia. Que quando você tinha uma casa pequena, não me negaste, nem o quarto do seu filho. Eu trabalhei para essa casa? Não. Eu teria dinheiro para comprá-la? Também não. Nunca. Tudo o que o homem plantar, certamente colherá. Os meus filhos têm as dificuldades deles e estão crescendo.
Mas uma coisa que eles sempre fizeram, que sempre eu achei muito ruim. Eu comprava as coisas para eles. Quando eu ia procurar as coisas, cadê? Eles tinham dado. Mas agora não tem dinheiro para dar outra. Agora vocês vão ficar um ano sem. Pensa que eles se importavam. Tava nem aí. Cadê a blusa nova que eu te dei? Ah, fulano da igreja veio dormir aqui. Quando eu via no domingo, o irmão com a blusa deles da igreja. Jonathan! Rodrigo! Que? Entrava por ouvido e saia pelo outro. Eu sei que Deus mais tem para dar para eles do que eles tiveram para dar para os outros. Aleluia. Vejo o Jonathan sempre querendo encher a casa dele de gente. O Rodrigo procurando casa comigo. Não, mas é porque eu já quero levar fulano, porque o Tadeu tem que ficar final de semana em casa. Eu falei, calma, cara, você casou, calma. Vamos dividir o Tadeu, porque assim todos são abençoados. Mas sabe o que eu acho isso? Lindo, porque eles cresceram vendo isso. Aleluia. Como não foi pesado para nós recebermos, não é pesado para eles. Deuteronômio 28, verso 47. Qual é o problema, então, de tanto sofrimento e de tanta dor? Vamos discernir isso na própria palavra. Diga Aleluia. Vamos ler juntos? Portanto, nós já lemos Provérbios? Então tá. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. É pecado não servir a Deus com alegria por tudo que Ele te tem dado. Ah, mas eu tenho falta. Você está passando fome? Tem alguém aí com o bumbum de fora porque não tinha calça para vir no culto e você se atreveu e veio pelado? Para não perder o culto? Tem alguém que não tem uma cama para dormir? Um lençol para se aquecer? Não vou nem falar de coisas grandes. É pecado. Eu não coloquei todo o contexto, mas eu estudei isso com medidas diante de Deus antes de vir aqui falar para vocês. Não ia falar uma tolice para vocês. É pecado não servir a Deus de todo o coração. É pecado não servir a Deus com alegria. É pecado não estar feliz porque está vivo. Mas eu estou triste porque eu não tenho o que eu quero. Você está triste porque tem um ego monstruoso que está sendo quebrado à medida que você ouve a palavra. Aleluia. Eu profetizo que assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento da glória de Deus encherá toda a terra e todo orgulho será batido e a soberba será abalada. Aleluia. Porque só assim nós conseguiremos estar na presença do nosso Senhor. Aleluia. Você acha que é reclamando que você vai conseguir a atenção de Deus? Não, Ele vira a face para nós quando nós fazemos isso. Mas quando eu sirvo a Ele com alegria, quando eu sirvo a Ele com canções, quando eu dou a Ele uma porção de agradecimento mesmo na adversidade, sabe o que diz a lei oral? De onde foram escritas tudo aquilo que a gente lê? Que quando você serve a Deus com alegria, a primeira causa que você tem do dia, Ele reúne todos os seres e diz, vamos julgar isso agora. Aleluia. Vamos julgar isso agora. Acha que com essa cara de Ele vai julgar alguma coisa? Vai julgar a sua face. Eu não quero ser perto de mim, não. Por isso o rei Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os meus pés param junto às tuas muralhas, ó Jerusalém. Aleluia. Abre Provérbios 20, 10, você vai ficar de pé para ler isso, depois você vai sentar de novo. Você vai sair daqui lavado no corpo, lavado na alma e lavado no espírito. E vai sair daqui para ter uma colheita tão
poderosa, tão grandiosa, como nunca se viu na face da terra. Eu profetizo, os justos herdarão a terra, e eles se deleitarão em abundância de paz. E ainda diz, mais um pouco de tempo e não mais existirá o ímpio, o homem que não obedece à vontade de Deus. Procurarás o seu lugar e não mais será encontrado. Aleluia. Leia comigo. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são a abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Amém? Pode sentar. Eu vou contar uma historinha para vocês super simples, mas que é um fato real. Um plantador de uvas, um vinicultor, fabricante de vinhos, era roubado pelo seu inquilino. E quando ele percebeu que ele era roubado pelo seu inquilino, ele começou a negar a porção total da colheita das uvas para a fabricação do vinho para aquele inquilino. Porque ele disse, uma vez que eu sou roubado e eu sou o patrão, eu tenho o direito de reaver isso. Então eu prometi que ia dar 10 para ele, eu vou dar 8, eu vou dar 9. Para que eu seja ressarcido. Aparentemente isso é justo, não é? Afinal de contas ele estava sendo roubado. Só que o que aconteceu é que naquele ano, todos os barris de vinho azedaram e viraram vinagre. Quando ele olhou para o prejuízo e foi conversar com os seus amigos, como a gente faz aqui na Reencontro, a gente tem um problema que a gente faz, a gente se comunica, né, assim? E aí um ora pelo outro, e é assim que a gente tem feito, é super gostoso. E aí os amigos deles disseram, você não está sendo justo em alguma coisa. E ele disse, vocês estão dizendo que eu estou em pecado? Os seus amigos disseram, você está dizendo que Deus errou? Ao permitir que seu vinho virasse vinagre, Deus erra? Não, então vamos orar juntos aqui para nós entendermos onde foi que eu errei. E aí ele se lembrou de que o seu inquilino o roubava e que ele estava tirando aquela porção do seu inquilino para fazer justiça. Eles oraram e se arrependeram. Deus não transformou o vinagre em vinho, mas houve algo no mercado daquele ano e que o preço do vinagre, eu não sei o que é que avinagrou na sua vida, mas se você se arrepender, vai poder vender por um bom preço. Aleluia. Cara, que delícia aqui de madrugada. Uau. Mas não use a sua medida. A minha medida e a sua são falhas. Você deve submeter tudo à medida divina. E ter paciência e esperar a voz de Deus. Porque quando Ele rompe os céus e diz o que pensa, Ele faz o que promete. Aleluia. Eu vivo disso. Esse é meu pão e essa é minha água da Zélia. Eu sou chata em casa. Zélia tem hora que fica bravo comigo. Tudo, mas tudo. Eu perguntou para o Espírito Santo. Tudo. Vamos perguntar tudo. E vamos ter tudo. Pergunte algumas coisas e você terá algumas coisas. Pergunte tudo e você terá tudo. Eu não sei qual é a medida que você quer, mas Ele só tem uma medida. Uau! E a medida que você usar para se relacionar é a medida que Ele vai te devolver no relacionamento. Uau! Chu! Fala, chu! Eu tô feliz. Eu tô feliz. Ai. Abre em Salmos 29, vamos ler. Vamos ler algumas coisas agora para encerrar. Só vamos ler, eu penso. Oh, glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Assim como as águas cobrem o mar. O conhecimento da sua glória de encher toda a terra. Ergue os seus braços um pouquinho. Seja tocado pelo conhecimento do papai. A árvore não queremos. Nós só queremos Ele. Nós só queremos Ele. Nós só queremos Ele. Nós só queremos a Ti, Senhor.
Oh, Jesus, tu és a nossa medida. O Senhor disse para Jeremias que só o Senhor tem poder para refazer um vaso. Aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Temê-lo, respeitá-lo, temê-lo e respeitá-lo, é fazer de tudo, como disse Paulo, esbofetear a própria carne, num sentido espiritual, é claro, para não pecar contra ti, Senhor. E se pecarmos, temos um advogado justo e fiel, justo e verdadeiro. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. A nossa alma suspira e desfalece pelos seus átrios. Os pássaros encontram o seu lugar, porque tu o providencias. É o instinto deles. Seja o instinto dos homens te encontrar. Seja o instinto dos homens te achar. Seja o instinto dos homens saber exatamente onde tu habitas, onde é o lugar da tua habitação, Senhor. Seja a mente dos homens elevada mais do que o conhecimento, mais do que o intelecto foi exercitado no abecedário. Seja o nosso intelecto exercitado em conhecer a tua justiça, a tua verdade, a tua bondade. Aleluia. A partir do verso 1, vamos ler juntos. Dai ao Senhor, ao Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória. Todos, por favor, leiam. Por favor, todos leiam. Vamos voltar. Verso 1 do início. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e descobre as brenhas. E no seu templo, cada um fala da sua glória. Para aqui um pouquinho. Eu quero te incentivar nesse momento. Eu sei que a vida é cheia de problemas e que a gente sente vontade de reclamar. Quando o Zé Luiz me ligou lá das terras dizendo, olha, nós tivemos que furar 180 metros do poço e deu só 4.000 litros por hora, acho que é isso, né? Ai, mas veio tanto pensamento na minha cabeça, meu Deus, isso significa tanto a mais, isso significa prejuízo. Ai, foi isso que eu fiz. Sério, tô contando, a Zélia faz isso. Antes de fazer uma loucura, eu tenho que fazer outra. Adorar Ele. É o que me salva. Porque senão a gente já pensa, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer... Não, eu só tenho que te adorar, aleluia, 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 aleluia. A sabedoria desse mundo é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Não queira ser sábio para os homens. Seja sábio para Deus. Aleluia. 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 Coloca a mão na posição de receber e leia com fé o verso 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz.
Você é povo de Deus. Então recebe a força do Senhor. Deixa Ele te fortalecer agora na sua palavra, na força do seu poder. Deixa Ele te abençoar com paz, com paz, com paz, com paz. Aleluia. Agora de pé para nós lermos Mateus 5. É bem grande, 40 e poucos versículos. Aleluia. Mas você vai ler comigo. Porque você não come na colher dos outros. Você tem a sua própria comida que Deus te deu. Aleluia. Aleluia. Mateus 5, a partir do verso 1. Vamos ler devagar. Vamos aspirar cada verdade escrita aqui. Porque Ele está enchendo a nossa sementeira. Ele está enchendo a nossa sementeira. Aleluia. Vamos ler juntos. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Para só um pouquinho aqui. Levanta os seus braços e se veja aceso. Bem aceso. Nem pai, nem mãe, nem passado, nem presente, nem futuro, nem morte, nem altura, nem profundidade podem nos separar deste amor. Nada pode impedir a nossa luz de ser acesa, de iluminar primeiro o nosso próprio caminho. Vamos ler do 15 em diante. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis
no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Verso 48. Portanto, Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Aleluia. Deus não errou. Deus nunca errará com você. Aleluia.